Olá a todas e todos. Espero que esteja dando para me ouvir com clareza. Tá tudo certo com o áudio, presidente? Perfeitamente, Isa. Estamos ouvindo perfeitamente. Tá, obrigada, porque aqui parecia que tinha alguma coisa de errado. Eu agradeço a todas e todos por estarem se colocando. Para mim é muito positivo, enquanto uma jovem deputada, ver não mais do que 2, 3 parlamentares falando aqui nesse período de quarentena, de isolamento social, né? Digo isso porque acredito que o nosso país precisa de nós. Ele precisa de todos os parlamentos vivos. Ele precisa que os parlamentos sejam parte fundante, parte imprescindível da democracia brasileira. É preciso, agora, fortalecer o pacto que foi feito em 88 com a formação da nossa Constituição Federal e, portanto, garantir um mecanismo de fiscalização entre os poderes e o papel do legislativo, que é imprescindível, que é estratégico nessa função. Sempre foi na história do país. Talvez por isso mesmo, inclusive, o legislativo ele apanhe tanto, porque é o poder em que estão expressas as divergências políticas, é um poder em que pressupõe o constante debate entre visões diferentes, né, de mundo, de saídas para a crise. Bom, vou começar falando, em primeiro lugar, há uma crítica que o presidente, de forma, poderia logo absorver e explicar a todos os deputados o porquê que se optou por fazer dessa forma. Qual foi o acordo feito com o Partido Novo que justificou a você, nobre deputado, não atender de forma mais pronta, não tratar com igualdade todos os deputados? O que exatamente está por trás desse diálogo com o Partido Novo que você achou que, lançando essa medida, sem falar com o resto dos deputados, você achou mais estratégico fazer isso? Eu sinto muito, eu achei de uma inabilidade política tremenda, presidente, fazer isso da sua parte, porque toda essa demora que nós estamos tendo em um projeto que é sim importante, que o debate é importante, o exemplo, na minha opinião, é importante nesse momento. Nós todos aqui somos referências políticas da sociedade e, portanto, temos que dar o exemplo da solidariedade. Então, nós poderíamos estar tratando isso em outros marcos e, na minha opinião, isso se deveu, essa confusão toda está se devendo boa parte a uma inabilidade política tremenda. Em segundo lugar, com relação ao projeto, nós precisamos debater aí também exatamente como é que vai ficar o papel do legislativo na fiscalização. Nós fizemos hoje a primeira reunião do Comitê de Fiscalização. Somente 4 deputados compareceram a essa reunião. Porém, saíram encaminhamentos, é preciso que se diga aos colegas, importantes, na minha opinião. A gente vai fazer visitas às secretarias. O deputado Barros, nesse sentido, já é um político extremamente habilidoso, já propôs requerimentos de informação, visitas periódicas às secretarias da Fazenda, da Saúde, do Desenvolvimento Social. Acredito que é preciso, porém, um mecanismo para que todos os deputados, inclusive aqueles que não fazem parte do comitê, debatam sobre a fiscalização de para onde vai esses recursos. Agora quero falar da questão fundamental aqui, que eu acho que é o grande nó da questão, né? É inconstitucional fazer isso dessa forma, cortar salários de servidor. Nós ainda podemos aprovar contra os nossos e, por um acordo, entender que essa é uma medida no estado de calamidade, que ainda que não seja a forma legalmente prevista pela Constituição Estadual a ser feita, né, uma redução desse tipo, mas nós não podemos fazer isso com o salário dos servidores. Esse projeto ele vai ser barrado porque isso é inconstitucional, afronta o texto, afronta de forma literal o texto da Constituição. Além de ser imoral, absolutamente imoral, porque
já há muito tempo no país tenta se vender a ideia de que servidor público é uma casta privilegiada, e é o contrário. O servidor público é aquele médico que foi fazer protesto hoje na frente dos hospitais porque estão sem equipamentos de proteção individual. Esses são os servidores públicos. Os servidores públicos que, inclusive, têm de saúde trabalhando na Assembleia Legislativa e que, no momento, não vão estar conosco. Obviamente que vão estar trabalhando para a saúde, né? Nós todos, inclusive, temos que enxergar o nosso papel, a necessidade da nossa equipe, cuidar de quem trabalha com a gente. E, aliás, senhor Cauê Macris, você precisa responder aos servidores que trabalham na Lesp, que estão pedindo a vacina da gripe. Vocês precisam responder aos direitos que estão sendo reivindicados pelos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que trabalham com vocês, que são subordinados a vocês. Isso é trabalhar como um órgão. E, por fim, eu quero perguntar: que contratos são esses? Qual a necessidade de gastar 30 milhões de reais em publicidade agora? Queremos respostas imediatas. Como que se pode pedir urgência num projeto como esse, sem que se explique do que se trata esse edital, essa licitação aberta de 30 milhões de reais? Mais 5 milhões para monitoramento de redes, mais 12 milhões de monitoramento de redes. Evidente que a transparência, ela é importante, né? Que alguma publicidade é óbvio que é necessária, mas nesse momento nós temos que investir nos nossos servidores, para que nós consigamos, aí sim, combater a subnotificação, oficiar os hospitais para saber como está de fato a superlotação. Hermelino Matarazzo, no extremo leste de São Paulo, está com um índice de mortalidade de 100%. Há uns 5 ou 6 bairros da periferia, que agora eu não me lembro de cabeça, mas que estão com uma mortalidade de 50%. As vítimas de violência doméstica, a violência doméstica duplicou na cidade, no estado de São Paulo no último período. Como não olhar para isso e jogar um projeto assim? Isso é pura demagogia. O exemplo é importante da nossa parte, eu acredito que é, mas sem aqui vender isso como a solução dos problemas do estado de São Paulo, da crise que nós temos. Nós poderíamos economizar muito mais se taxássemos as grandes fortunas, se cobrássemos de forma escalonada, inclusive, as heranças, né? Como disse o Emídio, né? Não cobrar da classe média, entendendo que a gente tem em São Paulo o maior orçamento público do Brasil. Então, se nós, legislativos do Estado de São Paulo, não dermos o exemplo e formos protagonistas, mostrarmos que as instituições formadas pelo Pacto Constitucional de 1988, elas ainda estão fortes e não vão ceder frente a um tirano ou frente a práticas tiranas de quem quer que sejam. A nossa função é essa. O papel do legislativo nessa crise é estratégico. Por isso, Carlão, antes que se vote a urgência hoje, deveria sim haver um diálogo com os deputados. Uma proposta de alteração antes que se coloque a urgência, porque afinal das contas a gente sabe o que é votar a urgência de um projeto. Já cansei de ver, votar a urgência de um projeto é você votar à pressa. E não há condições para se votar à pressa aqui, porque não foram construídas essas condições de confiança nesse projeto que foi apresentado. Então, que se faça de forma célere. Eu tenho certeza que ninguém aqui estaria inscrito se houvesse um acordo prévio no corte de salários, dos subsídios, na verdade, dos deputados, no corte, sim, na economia de gastos com publicidade, e se houvesse um tratamento sobre uma discussão coletiva sobre quais são as prioridades da Assembleia Legislativa agora. Eu creio que, acima da publicidade, nesse momento, a prioridade da Assembleia Legislativa é investir para que os seus servidores façam o melhor trabalho que eles precisam fazer, para que eles tenham coragem de estar aí na Assembleia Legislativa
porque o senhor anda de segurança, aposto que tem um álcool gel aí do lado do senhor de algum jeito, aposto que já tomou a vacina da gripe também. Pense nas pessoas que estão ao redor de você, Cauê, que estão indo trabalhar todos os dias e que estão nos mandando mensagens desesperados com essa notícia que saiu pela imprensa. Nós todos estamos sendo cobrados e com razão, porque devemos isso a eles. Porque eles trabalham conosco no dia a dia, na luta do dia a dia. Então, com todo respeito ao Carlão e à importância desse projeto que agora é votado, nosso papel agora é fortalecer o legislativo. Então, sim, o Dória entra em contradição com as críticas que ele faz ao governo federal. Porque aqui, no estado de São Paulo, ele trabalha para enfraquecer o legislativo. Ele vê o legislativo como seu subordinado. E a Polícia Federal tem que ter sua autonomia. Nós também temos que ter a nossa. Nós, do pessoal, não vamos assinar jamais um pedido de impeachment com o PSL, porque, inclusive, as razões pelas quais nós defenderíamos uma responsabilização do governador seriam outras, não as ofensas que ele tem feito ao presidente Bolsonaro, não as críticas, até porque nós concordamos com o isolamento social e entendemos que foi importante as medidas que o governador tomou rapidamente para executar o isolamento social. Ocorre que ele entra em contradição, sim, e nós achamos que o governador precisa se explicar do ponto de vista, da subnotificação dos casos no estado de São Paulo, que já é sabida, o jornal noticia isso. Eu oficiei alguns hospitais, oficiei alguns hospitais e algumas subregionais da Secretaria de Saúde, e só por esses ofícios já dá para ver que a subnotificação é um fato. Então eu acredito que o governador ele tem que se explicar, sim, ele nos deve explicações, porque nós somos o legislativo do estado de São Paulo. E para estar no legislativo do estado de São Paulo, nós não podemos ser subalternos do governador João Dória. Então, ele precisa nos tratar com igualdade, com respeito. E ele nos desrespeitou, assim como o presidente dessa Assembleia nos desrespeita, quando nos deixa saber de um projeto como esse, pela imprensa. Quanto tempo eu ainda tenho, por gentileza? 2 minutos, deputada Isa. 2 minutos e 10 segundos. Vossa Excelência ainda tem. Obrigada. Obrigada, presidente. Por fim, eu queria destacar também a necessidade. A 129, da última vez que eu fui, a nossa equipe fez a lista de projetos de lei de deputados. Eu não gosto de pensar que nós estamos com uma faca no pescoço e esses projetos de lei só serão pautados se nós votarmos esse projeto do jeito que está. Eu já queria questionar de primeira o método. Nós vamos ter acordo nesse único projeto de lei que o Camarinha está apresentando? Eu torço muito para que sim, eu torço muito para que nesse lei o projeto em que nós indicamos como violência doméstica, por exemplo, né, para lidar com vítimas de violência doméstica, por exemplo, seja acolhido nesse projeto. Mas olha a nossa prioridade. É sempre votar os projetos do governo. As pessoas que votaram na gente, as pessoas que se referenciam em todos vocês, deputados do estado de São Paulo, esperam a sua proatividade. E aqueles que estão loucamente recebendo demandas, recebendo tragédias todos os dias, como imagino que vários aqui, independente se estão de direita, se estão de esquerda, estão recebendo, nós devemos a ele a aprovação dos nossos projetos. É importante que eles saibam que nós permanecemos trabalhando. E, aliás, digo mais, estamos trabalhando mais. Não tem o menor problema em dizer isso, porque em casa não tem hora de pegar o carro e ir embora. Nem esse momento mais existe. Aí você chega em casa e volta a trabalhar. Mas nem o momento mais do carro entre a Assembleia e a nossa casa existe mais. Nós estamos trabalhando 12 horas por dia, recebendo demandas de pessoas, de mulheres que estão apanhando dos seus maridos, que estão com medo de morrer,
recebendo pessoas que não tiveram seu benefício aprovado, recebendo pessoas apavoradas por conta da segunda parcela do benefício que não vai ser paga, recebendo pessoas apavoradas com a crise política do país, para concluir, recebendo pessoas Isa, que acham que vai ter uma nova ordem mundial. Eu quero, presidente, por favor, que você proponham aqui objetivamente para concluir um acordo. E peço aqui ao líder do governo, ao Cauê Macris, presidente da Assembleia, que se pronuncie sobre isso. Por gentileza, é possível a gente fazer um acordo e votar na semana que vem, apresentar de conjunto concluir, deputada Isa, um projeto por favor. mais amarrado com as considerações, porque se isso não for possível, é um desrespeito a todos nós. Obrigado. Próximo inscrito.